É isso! Já estamos ao vivo aqui pelos canais do No Kick do 3x3. Um muito prazer, muito boa noite para você que sempre acompanha, curte e compartilha as experiências que aqui acontece. Eu sou o Borracha e hoje nós vamos aqui falar de algo extraordinário, senhoras e senhores. Isso mesmo, sabe o que é? Nós vamos hoje falar de um quadro que estreia hoje, na verdade, para esclarecimentos, para você saber o que vai rolar aí no quadro 12 segundos. E quer saber aí? Quer saber quem é? Ó, eu até anotei aqui, ó, na minha filipeta para mim não esquecer. Ó, é o seguinte, antes de eu dizer quem é, você já sabe, já entrou no perfil, já viu quem é, mas eu vou falar um pouco de qual que é a formação, né? Que entendimento que se tem sobre a cultura do basquete 3x3. Já quero mandar um abraço aqui para Johnny, grande Johnny do Underdogs aí, Negrete Alex que tá na sintonia. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos mandando um aviãozinho aqui para todo mundo, para que as pessoas possam ter acesso e conhecer de perto aí, né, qual que é a proposta desse quadro e muito mais. Bom, é o seguinte, enquanto eu não convido ela, eu vou falar para você quem é essa personalidade aí, olha só. Gente, ela já foi aí, né, uma das atletas da seleção brasileira de basquete 3x3. Ela é fundadora do time Step Zero, que joga, compete, já ganhando grandes campeonatos aí de basquete 3x3. Ela tem certificação internacional para poder dar treino. Ela é coach, tem um monte de informação aí, certo? Um monte de informações para poder, né, ampliar a visão e poder hoje contribuir com seu grande talento. Gente, eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que a embaixadora do basquete 3x3. Eu estou falando de Cristal Rocha. Se você não sabe, ainda dá tempo de você entrar, sabe aonde? Lá no Instagram dela. Vai lá, rocha.cristal, para você adquirir maiores informações, beleza? Olha, bastante gente chegando, muitos famosos aqui, ó. Temos o Diego Silver, olha que honra. Temos personalidades aqui e muito mais, hein? A ideia, saber e perceber o que é, o para que serve esse quadro 12 segundos. Então, olha ela aí! E aí? Ah! Grande Cristal Rocha, eu vou até levantar aqui, porque, né, meu? Olha só, eu tô um pouquinho baixinho, deixa eu enquadrar o meu rosto aqui direitinho. Grande Cristal Rocha, tudo bem? Tudo jóia, e você? Como você tá? Tudo bem, graças a Deus. Hoje é um dia intenso aqui de muitos trabalhos. Acabei de fazer uma introdução aqui falando mais ou menos de você, viu? Então, eu demorei um pouquinho, atrasei. Tava ouvindo um áudio o áudio, 1 minuto e 15, né? Podcast. Show, o podcast é muito bom. Inclusive, olha, tem algumas ideias de podcast, mas é o seguinte, ó, Cristal Rocha, é sempre um prazer conversar com você, né, mandando mensagem, sempre falando sobre o mundo esportivo, né, nesse recorte de basquete 3x3. Mas hoje nós vamos falar de um assunto super importante que está na boca de todo mundo que gosta de basquete 3x3. Muitas análises, são grandes treinadores que estão aí começando a se organizar, a montar as suas equipes. Por isso que o nosso tema hoje é falar sobre, lógico, o lançamento do quadro 12 segundos, mas o título que vai embasar tudo isso são as novas gerações do basquete 3x3 do Brasil! Então é o seguinte, Boa. Cristal, tudo muito alegre aqui, né? É engraçado. Mas ó, deixa eu te falar uma coisa, Cristal. Existem muitas expectativas, né? Eu já ouvi os comentários falando, olha, tem coisa boa por aí, da galera comentando sobre este quadro 12 segundos. O que você pode dar um spoiler pra gente, falar o que vai estar rolando lá? Boa noite, primeiramente, né? Eu sei que você já me apresentou aí, a galera já tá cansada de ver minha carinha aqui, mas é bom, é sempre bom a gente se apresentar. Então, sobre o quadro, esse quadro era muito esperado, mas primeiro eu quero agradecer você mais uma vez pela oportunidade, te parabenizar por esse projeto incrível, no qual você me chamou para fazer parte aí. Tô começando a me mexer aí para algumas coisas, inclusive em relação a esse quadro 12 segundos.
Esse quadro 12 segundos, não sei se você já explicou para o pessoal, mas tem a relação com o jogo, né? Porque o jogo de basquete 3x3, o ataque tem 12 segundos para poder finalizar. Então, a gente pegou basicamente alguns atributos do esporte para colocar aqui nos nossos quadros. E, basicamente, a gente vai usar algumas... você fez uma votação aí, né, que eu vi aí nos stories, e a galera gostou bastante falou bastante sobre highlights, né, para mostrar os highlights do pessoal jogando e tudo mais, mas também sobre treinos, porque a gente ainda é muito escasso com treinadores falando sobre basquete 3x3. A gente sabe que basquete e basquete 3x3, os fundamentos são os mesmos, mas a dinâmica do jogo demanda muito mais rapidez. Então, basicamente, eu vou mostrar algumas coisas de fundamentos do jogo, que é uma coisa que eu gosto bastante, porque se o atleta não tiver recursos nesse tipo de jogo, nesse tipo de jogo, de dinâmica, ele vai ficar limitado e não vai conseguir construir uma ação mais efetiva na hora de finalizar, a hora de criar para o seu companheiro e tudo mais. Então, basicamente, a gente vai criar algumas estratégias de fundamentos, de situações de jogo, mas a gente vai colocar também algumas dinâmicas aqui de algumas... Não vou falar jogadas, porque no basquete 3x3 pouco a gente vai chamar jogada parada, a não ser no checkball, que a gente pode chamar, jogada chifre, jogada 5, enfim, né? A gente consegue chamar antes de... Mas a dinâmica mesmo, né? Situação de jogo, movimentação, na realidade. Então a gente vai colocar aqui alguns exemplos nesse quadro. Acho que eu falei muito, né? Falou nada, falou e disse, ó. E aí a gente já começa a querer saber mais, né? A gente, lógico, que hoje está criando uma expectativa, lembrando, né, que hoje a nossa live está sendo de estreia, porque anunciamos que seria estreia em março, né? Mas devido ao dia 12, hoje às 8h12 da noite, nessa sexta-feira, nós estamos aqui lançando, né? E também trazendo informações adicionais para que você possa conhecer de perto esse projeto muito legal. E, ó, lembrando que vai todas as quartas-feiras para o ar, né? Você vai conferir lá umas tirinhas, às vezes vão ter informações, né? Na sua maioria, né, com todas as explicações aí da Cristal Rocha, e que você pode comentar, deixar aí as suas dúvidas, etc. E também pode mandar mensagem aqui agora, se você tiver alguma dúvida durante o nosso bate-papo. Cristal, a gente acompanha o seu trabalho, né? São várias formações, farei aqui algumas das certificações, formações internacionais, nacionais, você fez uma série de cursos, né? Para que a galera possa se inteirar mais. Você pode compartilhar um pouco para a gente das suas formações aí? Sim, claro. No basquete 3x3, eu tive a oportunidade de, durante 2 anos, fazer um curso de especialização da Academia Brasileira de Treinadores, lá do Comitê Olímpico do Brasil, né? A ABT, que é um projeto que tem lá no Rio de Janeiro, capacita treinadores só referente a modalidades olímpicas. E como o basquete 3x3 se tornou modalidade olímpica, eles incluíram em 2000, a gente está em 2021, só para eu não ficar perdido aqui, em 2018, e eu terminei, foi o ano de 2018, o ano de 2019, e aí eu terminei, a gente se formou né, durante desses 2 anos aí. E o curso era para esporte de alto rendimento e também de categorias menores, de desenvolvimento ao alto rendimento. E aí a gente pôde vivenciar várias coisas, não só do basquete 3x3, da formação do atleta, da estruturação do atleta, e aí cada um dentro da sua modalidade. Por exemplo, o curso era para quem era do basquete 3x3, do LPO, que é levantamento de peso olímpico, e vôlei de praia. E a maioria das matérias a gente fazia junto, todo mundo fazia juntos. Aí quando tinha algo mais especializado, aí cada um ia para a sua modalidade. Um exemplo, quando tinha estágio internacional, que
aí a gente, cada um tinha que ficar dentro da sua modalidade. E foi bem legal, porque eu pude vivenciar nesse estágio internacional primeiro, com o treinador da Eslovênia, da seleção da Eslovênia, que a gente sabe que é uma das maiores seleções que tem no Brasil, no mundo de basquete 3x3. O nome dele é Metet, acho que é assim que pronuncia. E depois, no segundo ano, a gente teve estágio internacional com um treinador da seleção americana. Então, assim, tipo, só os caras mais tops, assim, do mundo, assim. Inclusive, eu acabei de olhar agora no Instagram, a seleção americana já vai começar os treinos, já convocou a seleção para os treinos, acredito eu, que visando a Olimpíada. Eu vi bem rápido, mas eu vi lá que já estavam os grandes nomes lá da seleção masculina podendo estar treinando já pensando na Olimpíada. Então, esse curso para mim acho que é um dos melhores que eu já fiz assim, em relação ao 3x3. Depois eu fiz algumas capacitações em relação às coisas que eu gosto bastante, que é melhorar a performance do atleta em relação às características dele, tomada de decisão. Aí eu fui para os Estados Unidos, eu fiz um curso também na internet também, de um americano que se chama Mika Lancaster, que todo mundo já deve ter visto aí. Eu fiz alguns cursos bem interessantes, mas esses aí eu gosto de destacar porque é um dos que eu mais gosto. E o ano passado, eu e o Nandes, não sei se vocês conhecem, o Nandes é um treinador que foi treinador de acho que, neurociência lá da G-League, o ano passado no Utah Jazz, e aí a gente desenvolveu um curso online de tomada de decisão, de neurociência e tudo mais, e aí está disponível para quem quiser aí também poder adquirir e poder começar a se capacitar. Nossa, e além de tudo isso, educadora física, sua formação em educação física, né? Exato. Sou formada, eu esqueci de falar, né? Eu não sabia. Sou formada em educação física, porque todos os profissionais, né, inclusive treinadores, né, precisam ter uma formação. E a primeira formação é a educação física. Depois você se especializa aí nas áreas que vocês que têm mais afinidade. Tem o CREF, né? Eu acho que é importante falar essas coisas. Sim, precisa ter o CREF, porque senão a gente... Hoje em dia, né, o Instagram, as redes sociais de modo geral, algumas pessoas têm usado para divulgar o seu trabalho, mas muitas pessoas não têm uma formação. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está vendo no Instagram, no Facebook, no YouTube, para a gente não ficar só nisso. Eu também olho Instagram, Facebook, eu vejo algumas coisas para me dar também alguns parâmetros, mas não é só isso. Show, show. Nossa, aqui a gente vai passar a live inteira falando dos conhecimentos. Isso tudo aqui, gente, é para você poder entender, perceber o quão capacitado está. Que honra que a gente tem a Cristal aqui, ó, para poder compartilhar, né, esse mundo de conhecimentos através de dicas, de vivências, situações, de jogos, enfim. Meu, vai ser muito legal. Agora, Cristal, já para entrar, né, nesse tema nosso aqui, deixa eu ler para mim não esquecer. Eu também fiz novas gerações. Novas gerações do basquete 3x3 no Brasil. Cristal Rocha, todo mundo já conhece, né, a história do basquete 3x3, ali do início dos anos 2000, chega 2007, 2010, acontece, a coisa começa a tomar corpo, né? E nós sabemos que o 3x3, ele ainda, no Brasil, ele é praticamente um bebê que está saindo das fraldas agora, né? Assim, eu tomo todo cuidado para falar sobre isso, porque a gente tem pesquisado muito, percebido, olhado, a gente está experimentando, existem já grandes associações. Salve aí a NB 3x3, salve Federação do Ceará, Rio de Janeiro, Sul,
Meu, tem gente de todos os. Enfim, meu, se eu for falar todo mundo aqui, a gente vai ficar um bom tempo. Mas eu queria que você falasse da sua visão, né? Como você enxerga o desenvolvimento, né, dessa nova geração do basquete 3x3? Olha, para mim, a FIBA tem um olhar especial para as novas gerações, para os atletas mais novos, porque é um jogo muito dinâmico, né? E não que os atletas mais velhos, com mais idade, não consigam jogar, até porque eu jogava até o ano passado. E eu já tenho 39 anos. Mas é que o jogo em si é muito dinâmico. Então, os novos atletas, as novas gerações aí estão começando a entender um pouco mais, estão começando a se identificar mais com o jogo e acredito que a FIBA, a Federação Internacional, está apostando muito nessa nova geração, inclusive para as Olimpíadas de 2024, enfim. Se acontecer, né? Porque a Covid está aí, mas enfim, a gente não sabe nem se vai acontecer a desse ano, mas espero que dê tudo certo. Mas eu vejo que o esporte para jovens entre. Estou falando de alto nível, tá, gente? Para vocês entenderem aí. Alto nível, para mim, jovens no 3x3, 28, 29 anos no máximo. Né? Depois disso, é óbvio que vão existir atletas, inclusive do Sam Bullet, que é um dos maiores aí, tem, se eu não me engano, 33 anos. E é um fenômeno. Né? E tem outros aí também que ainda estão jogando, mas é que eles iniciaram lá atrás e hoje tem seus 32, 33, 34 anos, ainda estão rendendo a alto nível. E para que isso aconteça, precisa cuidar da alimentação, de várias coisas. Mas eu acredito que essa idade, até os 29 anos, vamos chutar até 30, é a idade, o auge assim, do atleta, e principalmente no masculino. E aí ele com certeza vai ser um espetáculo ver esses jovens jogarem basquete 3x3. Sensacional! E ó, meu, olha, tem bastante gente passando aqui, eu não vou conseguir falar o nome de todos e todas que aqui estão passando, né? Quero mandar um abraço aqui para nossa redatora Yas Dias, Yasmin, que está aí, sintonizada, logo já fazendo anotações para quem sabe fazer uma matéria a mais sobre essa live aqui, e vai ficar disponível para a gente, né? Bom, Sim. Cristal. Eu vi aqui meus amigos passando aqui também, tem bastante gente. Gustavo Belli, que se formou lá comigo na Academia Brasileira de Treinadores, entre outros aí. Uau! Hoje, meu, aqui a live está bombando. A minha internet tá oscilando aqui, mas você está conseguindo me ouvir, né? Tô. Tá. Cristal, a gente falou das novas gerações, né? Mas agora, já que a gente entrou nas quadras ali, entre as quatro linhas, ali no garrafão, na área restritiva, né? Vamos falar um pouco sobre situação de jogo, né? O que você pode dar de sugestão, dica, para quem já está treinando, de repente, a juventude, vamos falar da juventude. Conseguiu me ouvir ou travou? Não, travou tudo. Eu acabei de falar da internet oscilando, esse horário está bombando, né? Bom, eu perguntei, a pergunta é o seguinte, que você possa dar uma dica para quem está começando agora, sabe, no 3x6, falando para a juventude, né? Porque a galera que é mais velha já tá, né? Já tem o ritmo, tem a leitura, mas para quem está começando a jogar o basquete 3x3, está ali disputando no Open, o que é necessário, né, para o atleta conseguir ir avançando cada vez mais assim no basquete 3x3? Assim, na minha opinião, acho que todos os atletas precisam, em geral, né, tanto do 18, do 23, do Open e do Elite,
precisam sempre estar fazendo manutenção dos seus fundamentos, né? Das tomadas de decisão, criatividade. Primeiro isso. E aí, dentro dessas funções, desses fundamentos, né? Aí tem na verdade, no basquete 3x3 não tem muito função, né? Não é igual 5 contra 5. Tipo, você vai jogar de costa, você vai jogar de lateral, você vai jogar de armador. Não tem muito isso. Tem os atletas que têm as características do jogo, assim, em relação a ser mais atlético, o que tem mais percentual de arremesso de 2 pontos, porém ele precisa ter outros recursos também. Então, assim, de modo geral, acredito que os atletas precisam pensar um pouco em relação a isso. E aí, tem as situações de jogo, né? Que aí a gente tem várias situações de jogo que precisa ser treinada. Eu não consigo, tipo, te mensurar aqui, mas existem backdoor, que mais? São termos que a gente utiliza para que a gente possa criar uma ação dentro das estratégias que a gente pode usar quanto treinador, né? Enquanto treinadora também. Mas o jogo de basquete 3x3, o que mais acontece são corta-luzes. Então, acontece muito corta-luz, pick and roll, também bastante corta-luz fora da bola, que é muito importante, porque você não pode passar a bola e ficar esperando ver o que o seu companheiro vai decidir ali. Então, tem muito jogo de 1 contra 1 também, mas não é de 1 contra 1 aquele 1 contra 1 que você fica tentando ganhar espaço, driblando com a bola assim mais de 5 segundos. Não, sempre que você sair de uma situação, você vai cair no 1 contra 1, não tem como, né? Porque o atleta não vai deixar a defesa não vai deixar você finalizar. Então, vai cair no 1 contra 1. Que mais? Bola de 2 pontos, que é a bola muito valiosa do jogo, então você precisa pensar em uma situação real de jogo, tá treinando esses arremessos, não ficar fazendo só arremesso parado, porque é óbvio que vai melhorar a condição, a função da sua mão, porém, você precisa sempre pensar numa situação de jogo, senão depois quando você tiver a imprevisibilidade do ambiente ou do tempo, enfim, você talvez não vai ter um percentual muito alto de acerto. Então, acredito que o basquete 3x3 basicamente acontece essas ações, porém, existem várias possibilidades que a gente pode treinar. Tem o flare, tem pique, repique, backdoor, enfim. Tem várias coisas que a gente pode colocar aí dentro do jogo. Principalmente saída de contra-ataque, que é uma bola muito, muito, muito importante, porque você pega a defesa meio que sem ação, né? Precisa ter uma estratégia para você também criar essas situações. E aí tem o check-ball, as jogadas paradas, enfim, que a gente chama de jogadas combinadas. Tá, olha só, meu, que legal. E uma coisa que esses dias eu estava conversando, né, com o Luiz Felipe Soriani, a gente trocou uma ideia aí, né? E falando de jogo, eu queria que você falasse a sua análise referente a essa pergunta que eu vou fazer agora. Deixa eu só colocar uma coisa que eu não falei. Importante também, muito importante, você defender forte, que sem defesa também não adianta, né? Eu falei só da parte ofensiva, mas a gente não pode deixar de destacar que a defesa no basquete 3x3, ela é um pouco mais forte, porque é um jogo mais dinâmico, então os árbitros deixam esse contato aí maior, então precisa também de uma defesa, enfim, treinar situações que você faz uma troca ou não faz uma troca, ou passa pelo corta-luz por cima, passa por baixo, enfim. Aí é o treinador que vai decidir dentro das características dos atletas da sua equipe. Muito bem! Olha, tem muita gente entrando aqui, passando por aqui também, que bacana. Ó, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, manda pergunta aqui que a gente pega ela, passa para Cristal aqui, para você poder
ter aí o esclarecimento, né? E também adquirir já o conhecimento e informação que é super importante para ampliar seu repertório aí como atleta, admirador, treinador, enfim. Bom, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, que são vários challenges, né? Como eu tô lá trabalhando, falando, eu sempre fico observando, porque eu gosto de basquete também. Já me falaram assim, ó, o Borracha, ele apresenta, mas eu nunca vi ele com uma bola na mão. Mas eu nunca competi, sou o cara que já jogou basquete na rua, né? O CHR pode afirmar isso, que eles sabem da minha vida. Mas é o seguinte, Cristal, no meu olhar, assim, eu comecei a perceber algumas coisas nos challenges, inclusive o que teve lá em Mairiporã, né? Veio a equipe dos Estados Unidos, tinha Porto Rico, México, Uruguai, Argentina e mais alguma que eu não lembro, e várias equipes aqui do Brasil. Uhum. A pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: existe um modelo ideal para jogar 3x3? Por quê? Porque eu percebi que os americanos, eles ainda estão na pegada de gastar energia, de dar um crossover, sabe? De dar um step back num jogo que é tão rápido, tão dinâmico. E quando eu fui ver lá a galera do... esqueci o nome do time, cara, da Europa. Esqueci o nome agora. Foi em 2019, né? Então... Isso, enfim. Mas só para você entender aqui a pergunta. Os caras, eles tinham mais posicionamento, defesa fortíssima e tocava mais a bola. Puf, puf, quando sobrava, puf. Eu falei, que jogo é esse? Tipo, Sim. muito passe, não ficava muito os americanos já gastando energia ali no 1 contra 1, falando, mano, essa explosão toda, como é que ele vai aguentar se ele chegar na final, semifinal, etc. Então, dentro desses dois modelos, um que gasta mais energia no X1 ali, e às vezes até mais tempo com a bola, e tem esse outro lado, né, que a galera passa bastante a bola, trocou, cortou, sobrou, o cara subiu, cesta, matou dos dois ali. Então, às vezes, eu queria que você falasse a sua análise, se existe um perfil ideal ou não, ou é estilo mesmo. Eu acho que não existe um modelo ideal, né? Eu acho que tem que ter um pouco de cada um. Inclusive, a gente discutiu isso lá no curso sobre exatamente isso. Os americanos, eles são mais atléticos, têm mais atleticismo e os europeus, eles jogam passando mais a bola. Inclusive, os treinadores, um brincava com o outro, assim, né? Quando veio o europeu, ele ficava falando mal do americano, mal, né? Brincando. E quando veio o americano, ele ficava falando do europeu. Mas é uma brincadeira sadia, assim. Então, eu acho que tem que ter os dois. Mas é óbvio que você precisa entender qual a característica que você montou a sua equipe. Por exemplo, eu montei o Step Zero. O Step Zero, a característica do meu time, eles são muito ágeis. Porém, eles não são baixos. A média de altura é 1,90. 1,90. Os meninos têm 2,3, 2 metros, 1,98 m. O mais baixo é o Vitor, que tem 1,85. Então, assim, depende. Tá? E eles não são eles não são muito atléticos. Então a gente precisa fazer uma estratégia para ganhar os jogos. O ano passado eu consegui fazer essa estratégia. Tem até o Alezinho, que é o mais baixo. Se ele tiver 1,80, eu posso estar errado agora, 1,84 é muito. Ele vai brigar comigo se eu errei a altura dele. E aí a gente falou assim, olha, a gente precisa passar a bola mais rápido. A gente precisa passar a bola mais rápido para tentar um contra-ataque e pegar a defesa tipo, não postada, né? Não já organizada. Então, acho que a nível mundial, acredito que o basquete europeu está melhorando o atleticismo deles, porque eles estão treinando, eles estão pensando mais na preparação física, inclusive, para mim, 70% é preparação física, 60%, 70% é a preparação física.
para que hoje o atleta de 3x3, mais preparação física especializada, não adianta ficar, desculpa, né? Agora eu vou até falar, mas é o que a gente estudou, é o que a gente. Não adianta ir para o box de CrossFit e ficar fazendo um monte de exercícios que não tem nada a ver com a função que você vai colocar dentro da quadra. Então, precisa ser bem orientada essa parte física aí para poder chegar até o final do torneio, né, da etapa, ou enfim, do campeonato inteiro, da sua periodização que você planejou lá, para melhorar com qualidade. Então, eu acredito que não tem muito isso, mas o jogo, para mim, eu acredito que você precisa fazer a bola rodar mais rápido. Se a gente conseguir fazer a bola rodar mais rápido e trabalhar bem os corta-luzes, a gente consegue ganhar mais espaço, consegue espaçar mais a quadra, porque são só 3 atletas, né? São 6, na verdade, né? 3 contra 3. Então você consegue criar estratégias aí bem interessantes para poder jogar. Mas é uma pergunta muito, muito boa, que a gente vai ficar discutindo aqui horas, e os americanos vão falar que eles são atleticismo, e o outro vai ficar aqui, mas nosso basquete é mais inteligente, né? Não tem, assim, eu acho que é uma discussão, tipo, vamos deixar eles discutindo lá, a gente se organiza e a gente vai pegar um pouco de cada um aí, a gente pega as estratégias e organiza isso. Muito bem! Olha aí, realmente, porque meu jogo de contato, né? Você falou de 70% aqui do físico é importante, e tem essas especificidades, né, do treino, do corpo do atleta, porque, você começa uma competição, não importa qual, você começou a ter um primeiro jogo, aí beleza, ganhou, aí o outro você perdeu, aí você ganhou, aí você conseguiu classificar, foi para a próxima fase. Você passa o dia praticamente inteiro, ou Uhum. parte da tarde inteira, jogando em alto nível, resistência. Eu falo, uau! Como conseguir isso? Você já respondeu as 3 perguntas que eu ia fazer aqui sobre condicionamento, preparo, essas coisas, mas vamos seguindo. Outra coisa, Cristal, o seu olhar hoje sobre a gente já vamos entrar nesse assunto que é muito importante, né? Que é falar sobre a pré-Olimpíadas, né? Uhum. Como você enxerga o nosso basquete 3x3 brasileiro? Quando eu falo brasileiro, eu estou falando masculino e feminino no contexto geral, né? Uhum. Como você enxerga que nós estamos no caminho certo, se nós temos potencial ou não, né? Eu queria que você falasse o seu olhar, assim, para, Uhum. olha, a gente consegue ou não consegue, o caminho, ou dar dica, sugestão, enfim. Eu acredito que a gente tem bastante material humano, sabe? Tipo, material mesmo. Tem bastante atletas que hoje em dia estão se dedicando, estão tendo uma visão diferente pro esporte, estão focados em não só ir para a quadra e ficar arremessando ou jogando, porque isso também ajuda, porém, tem outras coisas que precisam ter uma estrutura aí, que eu já comentei antes. Alimentação, dormir bem, preparação física, especializada. Eu gosto de focar nisso porque para não ficar fazendo corrida de 10K, 5K, aí, porque o basquete 3x3 não tem nada a ver com isso. É... que mais? E a parte técnico-tático, então, assim, o esporte, eu acredito muito na nova geração, a geração do Luiz Felipe, do Luiz Felipe, do Franklin, que mais? Agora me fala, Mateusão, os meninos do Step Zero também. É óbvio que esses meninos estão mais tempo aí dentro do esporte, Uhum. em relação ao meu time, mas assim, a gente precisa prestar atenção nesses moleques de 23, 24, 25 anos aí. Eu acho que eles vão ter um bom legado aí dentro do esporte. Então, eu acredito muito que a gente tem talentos, mas a gente precisa melhorar e otimizar, fazer com que esses meninos entendam o que é ser atleta e mostrar para eles onde eles podem chegar e como eles podem chegar. Então, é isso que eu venho tentando fazer aí
e espero conseguir. E aí, a falar de seleção brasileira, acho que aí os treinadores lá são bem, tem bastante entendimento para poder convocar aí os atletas. Mas eu focaria mais na juventude. Por mais que tenha atletas ainda com seus 30 anos, 29, 30, Uhum. 31, mas eu focaria na juventude. Porque assim, eu vejo que a gente, a gente precisa trabalhar um pouco mais esses meninos, esses jovens para médio e longo prazo. Porque agora, eu vejo que o Brasil a gente pode ser que classifique para a Olimpíada, mas como que eu posso dizer? É meio ruim falar sobre isso, mas eu acho que ainda a gente precisa focar na juventude, porque esses meninos aí que vão a médio e longo prazo conseguir alguma coisa, alguns títulos ou próximo disso para o basquete brasileiro 3x3. Muito bem! Olha só, tem aqui caras e bocas, emojis aqui falando, estamos de olho. A galera tá aqui. Mas olha, e tem uma outra coisa, já pegando esse gancho, né? Que, meu, basquete 3x3 são 4 atletas ali, 3 na quadra e um vai revezando. Eu não consigo chamar de reserva, porque no 5 contra 5 tem as funções, né? O pivô sobe, faz o corte, depois chama, É. puxa, recebe o ala, o armador, mas o 3x3 não. Uhum. Uma coisa que está começando a emplacar aqui nos passos, dentro das nossas realidades, que é as equipes terem um treinador. Eu queria que você dissesse a importância da equipe 3x3 ter um treinador. Às vezes, né, a gente vê, né, vários atletas que treinam com você, né, tem outros também que treinam, né, a gente tem vários times aí, cara, né, a gente tem o próprio Step Zero, o São Paulo DC, meu, trabalho fenomenal assim, Uhum. com os meninos, tem treinador, preparador físico, tem fisioterapeuta, Uhum. tem aí eu queria que você falasse um pouco, sabe, dessa importância Uhum. de uma equipe ter um treinador que entende de 3x3. É verdade, isso é importante. Parece ser um pouco redundante, mas eu vou falar novamente. Se você está pensando em estruturar sua equipe para conseguir os seus objetivos, hoje em dia no 3x3, por mais que seja um esporte democrático, você precisa estruturar, você precisa ter um treinador especialista em 3x3, você precisa ter um preparador físico especialista, você precisa ter um nutricionista, você precisa ter um psicólogo do esporte, que eu acho que é muito importante mesmo. Inclusive, a psicóloga que atende alguns dos meus meninos que estavam aqui agora, a Márcia, psicóloga do esporte. Acredito que pelo menos essa estrutura que é bem mínima, acho que tem que ter. Aí você vai falar, Uhum. mas a gente não ganha nada para isso. Cara, eu também não ganho nada pro Step Zero. Assim, inclusive a gente está fazendo uma rifa, viu, Borracha? Se você quiser comprar um número, brincadeira. A gente já vai falar sobre isso. E, e, então, assim, os meninos, eles tiram do bolso deles, mas eu mostro para eles que é investimento, cara. Investimento. Porque se você investir no seu sonho, nos seus objetivos, a gente não sabe se vai acontecer, mas a gente pelo menos tentou investir, tentou, sabe? Tipo, na minha carreira também foi assim. Eu investi em várias coisas e colhi umas, outras não colhi nada. Então, assim, é a tentativa e erro mesmo. E às vezes você precisa se doar mais. Inclusive, os treinadores precisam procurar ah, alguma maneira de poder se especializar na modalidade, porque não é só treinar basquete.
Não é só ir lá Uhum. fazer fundamentos, que é importante, que todo mundo sabe que eu falo bastante sobre isso, mas a gente precisa entender o jogo, sabe? Entender as possibilidades do jogo e criar estratégias para você conseguir organizar a sua equipe. Inclusive, assim, falando de novo dos quatro aí que eu falei, preparador físico, treinador, psicólogo e nutricionista. A gente tem, mas eles não atendem a gente de graça, sabe? Tipo, a gente tem uma parceria. Então, se os meninos quiserem passar na nutricionista, eles vão ter que investir menos, tem que investir menos, mas tem que Uhum. investir. Na preparação física, a gente acabou de estruturar a preparação física. Inclusive, a gente acabou de fazer o grupo no WhatsApp para poder organizar. Eles vão receber uma planilha de treino e eles vão ter que treinar sozinho. Por quê? Presencial hoje é inviável e Uhum. é inviável por conta da pandemia e é inviável para eles nesse momento por conta de recurso também, né, financeiro. Então, a gente teve uma outra estratégia junto com o Rambo e com a Grazi para poder fazer uma planilha de treinos e eles precisam seguir aquilo corretamente. Aí tem a nutricionista, a psicóloga, que eu falei para eles, ó, em alguns momentos vocês precisam de um apoio, mas não é um apoio tipo assim, eu tô louca, eu tô ficando. Não é isso. Onde você quer chegar e como você pode fazer para chegar. Ela vai te dar essas. Vai abrir um pouco sua mente para isso, sabe? Inclusive, tipo, ó, o Vitor passa com ela, o Luiz Felipe, que joga no São Paulo DC, que esses moleques são tudo. Uhum. Vocês sabem que são tudo minhas cria, né? E aí eu fico na mente deles, porque assim, um treinador ele não pode ser só aquele que vai mandar ordem, que vai ser. Ele precisa ser um mentor, ele precisa apoiar esses meninos, sabe? Então, eu acredito muito, muito que as equipes de basquete 3x3 precisam dessa estrutura. Por mais que seja difícil, que alguns vão me questionar, mas a gente tem um projeto social, que não sei o quê. Mas, cara, eu também não tenho dinheiro, mano. Eu não tenho. Todo mundo pensa que eu tenho, eu também não tenho. E eu tô fazendo. Foi uma coisa que eu falei para os meninos. Eu só vou entrar nessa de montar time, que todo mundo me questionava. A Cristal estuda pra caramba, Cristal não sei o quê, ela só dá treino assim individual e não monta o time dela. Eu sei que chegava nisso. E não monta time feminino. Calma que vai ter. Tudo no seu, Ó! tudo no seu tempo, sabe? Eu acho que a gente precisa estar bem consigo mesmo para poder fazer as coisas darem certo. Porque não adianta fazer pela metade e aí depois acabar, sabe? Tipo, não deu certo nem aí. Não, comigo tem que ser tudo certinho. E nesse momento eu acho que chegou a hora eu planejei e agora a gente está começando a fazer. Muito bem, ó, tem aqui, ó, a galera tá comentando, o próprio o Luiz de Paulo falou assim, sua cria. E o Guilhermão aqui, grande Guilherme Rojas, aí, ó, ele pensando assim, o Luiz é minha cria no COD. Boa, Guilhermão! Esse moleque é muito besta. Boa, menino, tamo junto Então, aí. mas olha, Cristal, agora a gente está falando aqui, né, das novas gerações, etc. Uhum. E, meu, olha, você já começou a apontar, deu indicativos, né? Já falou bastante ali do quadro 12 segundos, mas com essa visão do treinador, né? Poxa, você citou aqui psicólogo do esporte. Meu Deus, olha, eu estou formulando a pergunta, já estou fazendo outra. Isso, se eu tiver errado, você pode me corrigir, Uhum. mas você passando no psicólogo, isso vai te auxiliar não só no seu objetivo, mas Uhum. até mesmo para entender a situação de jogo, né? A concentração, porque eu fico vendo, tipo, tem os jogos aqui e tal, pá, pá. Meu, mas você vai lá para fora, os cara, o que tem de luz e som é um absurdo. Eu fico vendo assim, eu fico ouvindo, né? O locutor, fico vendo o entretenimento. O jogo também, mas tô me importando muito como que os caras criam aquilo, sabe? E para suportar isso, sei lá, de repente você nem precisa estar com a camisa da seleção brasileira, né? Não estou Uhum. desmerecendo, não. Mas se você, de repente, tem uma oportunidade de disputar lá fora um challenge,
né? O campeonato que seja, aqui mesmo na América Latina, mas meu, você vai lá para o Uruguai, cara, é uma estrutura absurda. Eu acredito, se eu estiver errado, pode me corrigir, que é, essa, esse atendimento com o Essas, psicólogo do essas esporte. distrações que acontecem durante toda essa organização pode prejudicar, sim, a performance dentro de quadra. Hum. Inclusive, eu estava assistindo um campeonato europeu, acho que foi ontem. Aí, quando acontecia uma cesta assim, tipo, muito acrobática, uma coisa assim, aí aparecia um negócio atrás da tabela assim, sabe? Tipo, que a cesta foi legal. Aquilo, pra mim, aquilo atrapalha demais. Eu vi. Você Aquela gostou, sentada né? dos dois e subiu um canhão de fumaça. É, nossa, aquilo pra mim, eu ia assustar. Ó, pra você ter Ó, noção. presta atenção. Tem os jogos que rola até tipo uma sonoplastia. Se o cara acerta dos dois, rola um tipo. Da NBA tem a sonoplastia deles, né? Mas do 3x3 agora tá tendo. Tipo, meu, Sim. acertou, caiu no funk, tipo, tcham! Eu falo, mano, o É, que é isso? eu Tipo, achei legal, é maneiro. Mas pra gente, assim, por mais que os atletas estão concentrados, eles não. Eles talvez nem vão lembrar que aconteceu a fumacinha lá, que fez a sonoplastia. tia. Inconscientemente, a psicóloga vai poder me falar melhor, mas com certeza isso é um desgaste emocional. Certeza, isso é inconscientemente. E aí, desgaste emocional, desgaste físico, desgaste, enfim. Isso daí vai somando no final do campeonato, você já tá assim, ó, tipo, morto. E aí, mas acho que os atletas precisam prestar um pouco mais atenção em relação a isso, porque vai te ajudar. Inclusive, eu vou até citar aqui o Vitor, que é um atleta aqui do Step Zero. Ele começou a jogar basquete, assim, entre aspas, muito tarde, né? 16 anos, Uhum. e ele já foi direto pro 3x3, então ele teve pouca vivência. Então, ele tem um pouco de dificuldade de leitura de espaço. Então, assim, Hum. eu falei, cara, eu tô te ajudando, mas eu acho que você precisa de algo a mais. Você conversar isso com a psicóloga, acho que vai te ajudar a melhorar a sua relação assim dentro da quadra, o seu olhar melhor para o jogo. Cara, o que ele melhorou em 3 semanas foi absurdo, porque ela usou algumas estratégias com ele. Inclusive, eu já usava a estratégia que ela usou antes, porém agora acho que ela teve colocado mais ênfase e ele melhorou muito, assim, sabe? Tipo, eu fiquei, sim, eu até falei com ela depois, meu, que da hora, que da hora. Sensacional! Grande Cristal Rocha aqui, eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Entrou aqui o melhor locutor do Brasil Cezinha! esportivo. Cezinha Locutor, meu Deus, esse cara aqui é um astro, mano. É isso mesmo, ó. Tá aqui também, tem um comentário bacana aqui, ó. O Nilo falou, começou, colocou aqui, sou eu meu, sou eu meu. O JV Basque fala assim, melhor voltar à moda antiga, né? Com o MC com o Mike empolgando o game, a gente quer muito, mas no basquete 3x3 o árbitro precisa estar ligado em tudo, no kick da bola, na pincada que o tênis dá na quadra. É um lance muito louco, né? Aí a gente tem estudado bastante isso para poder entender, né? Inclusive, eu estava falando aqui agora, né? Abri um parênteses para o All-Star Game, que eu fiquei impressionado com a NBA, é um negócio de estrutura do entretenimento, o que ela pode cooperar para o jogo, né? E aí, agora, ouvindo você, Cristal, falando que isso pode, sabe, ser uma informação que pode atrapalhar, a gente vai repensar muitas coisas para quando voltar à normalidade aqui, a gente criar um padrão, né? Um padrão, tem um Uhum. cerimonial, acontece isso, aquilo, tem muitas coisas que as pessoas estão querendo fazer, né? A própria ANB, para poder emplacar, inovar, né? E criar uma característica nossa. Uhum. Mas olha, Cristal Rocha, estamos chegando nos nossos finalmente, meu. Que hora? A gente falou que era meia hora, mas já foi mais quase uma hora aqui. Deixa eu falar Trocando uma coisa. ideia. Falando sobre. Eita, travou. Voltou.
Falando sobre esse Voltou. negócio de sonoplastia, essa palavra é muito difícil. Sonoplastia. É muito difícil essa palavra. É. E entretenimento, teve uma vez que eu tava jogando, não lembro que ano que foi, o MC tava tão alto, que no meio do jogo eu pedi pro árbitro, eu falei, tem como pedir pra ele só diminuir um pouco o som? Porque eu não tava conseguindo me concentrar, sabe? E já era final do campeonato e todo mundo já tava muito cansado. E aí eu pedi, eu falei, ó, o MC não gostou muito, mas assim, o espetáculo, é óbvio que tem todo um espetáculo, né? Não vamos diminuir ninguém, mas os atletas precisam estar preparados para acontecer o espetáculo. E aí acontecer a música, e acontecer todas as outras coisas que tem que acontecer. E inclusive na FIBA, né, nos campeonatos mundiais e Challenger, enfim, o rádio não fica, o MC não coloca as músicas tão altas. Tem a música de fundo, assim, mas não é alto, não é muito alto. Então, inclusive, isso me atrapalhou alguns anos atrás e eu fiquei bem bolada. E eu percebo uma coisa também, que lá fora, falando, né, da Europa, as coisas que eu vejo, eles valorizam muito, assim, o MC não fica falando tanto durante os jogos, sabe? Tem a hora de fazer o merchandising, tem a hora de fazer as entregas, mas eles valorizam muito uma bela jogada, sabe? Uau! O cara pegou um rebote, sei lá, cortou por foi, né? Aí, uau, você fala o nome do atleta. Isso é uma coisa que a gente vai começar a aplicar aqui, conhecer, vou querer cópia da súmula para me pegar o nome, começar a aplicar isso, que é muito legal, é importante, né? Mas esse lance da concentração foi, sabe, o que você passou pra gente agora foi genial. Cristal Rocha, estamos chegando ao final aqui dessa estreia, que na verdade esse conteúdo vai às quartas-feiras, né? Que o pessoal vai poder conferir o quadro da Cristal Rocha, né? O quadro 12 segundos. Não vai ter só 12 segundos, não, fica tranquilo, tá? Mas vai ser conteúdo da melhor qualidade para você poder conferir, para você ampliar seu repertório, assim como eu já falei. E, Cristal, muito obrigado, viu, meu? Noite de sexta-feira, você deve ter dado treino, está aí cansada, né? Se mostrou disponível aqui para poder dar já esses indicativos, os spoilers aí, né? Do que vai estar rolando. Fiquem atentos, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, que é sempre bom falar de basquete 3x3, eu amo essa modalidade. Na verdade, eu amo basquete, mas o 3x3 é incondicional. E fiquem atentos que eu vou colocar algumas movimentações que vocês podem colocar e criar outras, porque não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo. Tem algumas coisas que a gente pode visualizar e aí a gente criar dentro das características dos nossos atletas. E aí eu vou colocar algumas dicas aí, não só de fundamentos, não só enfim, mas vou colocar algumas situações de jogo que vocês vão gostar bastante. Tá certo, então, olha, eu quero agradecer muito todos que estão aí com a gente desde o começo, aqueles que entraram agora há pouco, os que passaram por aqui. Meu, muito obrigado aí por vocês darem atenção para esse momento super importante, porque para mim assim, é uma honra, sabe, ter você aqui, Cristal, para a gente, poxa, né, além de todo o profissionalismo que você tem, o apreço que eu tenho, né, por você, o seu esposo, né, o senhor Rocha, sabe, poder ter essa oportunidade de experimentar, ouvir, né, entender a sua visão das coisas que a gente tem muita gente que sonha e quer, é sensacional. Muito obrigado aí, estamos juntos! Obrigada, beijo para todo mundo que entrou aqui. Entrou até um americano aí, ó. Acho que ele estava lá em cima. Ele mandou, se você lembra de mim. Aí, até gringo na sua live, cara. Na nossa live, na sua live, né? Porque a personalidade aqui é você. Ó, tem bastante gente aqui, ó. O Nilão,
O Nilão falou ele justificou sonho meu, e depois ele colocou, de chegar nesse nível, Nilão, você é o cara. Ô, Guaxa, falou, tem que falar da rifa, mano, antes de a gente sair daqui. É verdade! Ai, Isso! caramba. Fala aí da rifa! Então, pessoal, ó, eu sei que tem poucas não, tem 14 pessoas, já passaram aqui acho que umas 20 e poucas, não sei se é isso que tá aparecendo aí pra você. Uhum. O Step Zero, né, o meu time, a gente fez uma rifa muito legal para arrecadar recursos para poder disputar os campeonatos que ainda é previsto, né, mas a gente não sabe o que vai acontecer. E dentro dessa rifa a gente colocou algumas coisas bem legais. Por exemplo, uma bola da Wilson, que vai ter a minha assinatura e a assinatura da Damires. Uma bola da Wilson, a minha tá longe aqui, mas se não eu pegar para vocês. A bola oficial do 3x3. Então, novinha. Vai ter uma bolsa que você pode levar o seu tênis, as suas coisas. É bolsa de lado, assim. Também, como prêmio, da Wilson. Que mais? Um tênis autografado da Damires. Um tênis, um KD 11. Tem até um aqui, igualzinho o meu, tá até aqui. Também autografada, ela doou pra gente. Mano, ela é muito sensacional. Adoro ela. Que mais? Vai ter aquelas munhequeiras de limpar suor da Jordan. Uhum. Vai ter pulseirinha da Cristal Rocha também, na rifa. Uau! E também vai ter uma avaliação física, uma avaliação esportiva com a Grazi, que é a nossa preparadora física do Step Zero, junto com o Rambo. É ela que vai fazer essa avaliação. O que mais? Então vou esquecer de alguma coisa. Vai ter a pessoa que também vai. O sorteio também vai pleitear acesso por um mês ao meu aplicativo de treinos. Então a pessoa vai poder utilizar ele por um mês gratuitamente. Então, basicamente é isso. Acho que eu não esqueci de nada, porque eu não anotei aqui, mas quem quiser mais informações é só ir no Instagram do Step Zero. Ou no meu Instagram, que também tem as informações. Mas aproveita, vai no Step Zero, já curte lá, porque se você não segue lá, você já começa a seguir o nosso time lá, e lá tem bastante coisas importantes e do basquete 3x3 e também do time. Então é isso. Fechou! Muito obrigado aí a todos que passaram aqui, ó. Boa noite aí, grande abraço. Estamos juntos! Obrigado, Cristal. Fica com Deus. Tchau. Valeu! Mulher, deixa eu derrubar aqui, né? Como é que derruba? Não sabe mais derrubar a live? E é isso, gente. Obrigado.